Milionário abandona a esposa grávida, mas, anos depois, um jovem bate à sua porta e revela um segredo que o faz chorar. Paulo Freitas sempre foi um cara ambicioso. Desde jovem, ele tinha uma meta muito clara: ser alguém grande, ter um nome forte, e acima de tudo, nunca precisar de ninguém. Não que ele tivesse algo contra as pessoas, ele só achava que, para chegar ao topo, não podia se deixar levar por sentimentos ou relações que pudessem desviar seu foco. Ele olhava em volta e via tantas pessoas arriscando seus sonhos e achava aquilo tudo uma bobagem. Para ele, sucesso era questão de ser frio e decidido, sem se distrair com emoções ou laços que o deixassem mais vulnerável. No começo da sua carreira, Paulo era só um estudante esforçado, tentando se destacar em meio a tanta gente. Foi aí que conheceu Gabriela. Ela era diferente de qualquer pessoa que ele já tinha conhecido. Com um sorriso que iluminava qualquer lugar, ela enxergava o mundo de um jeito leve, sem aquela dureza que Paulo carregava. Ele achava que aquilo era uma perda de tempo. O mundo era uma competição constante, e ele estava ali para ganhar. Mas, aos poucos, algo nele começou a mudar, mesmo que ele não quisesse admitir. Gabriela e Paulo começaram a sair juntos, e ele começou a perceber que gostava de estar com ela. Ela trazia um tipo de felicidade que ele nem sabia que existia. Os dois se aproximaram cada vez mais, e, de algum jeito, Gabriela passou a fazer parte da vida de Paulo. Ela o apoiava nos estudos e em seus planos, sempre acreditando que ele tinha potencial para realizar coisas grandes. Ele também começou a apoiar os sonhos dela, mesmo que às vezes não entendesse o jeito idealista com que ela via a vida. Para Gabriela, a vida era feita de momentos, de conquistas pessoais, e não apenas de ambição. Ela gostava de pensar em formar uma família, construir uma vida ao lado dele, ter uma casa cheia de risadas, crianças correndo. Mas Paulo não tinha esse tipo de pensamento. Mesmo assim, por um tempo, Paulo se deixou levar. Ele e Gabriela tinham planos, conversavam sobre o futuro. Mas, no fundo, ele já sabia que sua prioridade era o trabalho. Conforme Paulo foi se destacando na faculdade e se aproximando de oportunidades que podiam mudar sua vida, ele começou a se fechar. Gabriela percebeu que Paulo estava ficando distante, que o tempo que eles passavam juntos era cada vez mais raro. Ela o questionava, mas ele sempre desconversava, falando que precisava se dedicar para garantir o futuro que eles planejavam. Só que Gabriela queria mais do que um futuro garantido. Ela queria o Paulo presente, ali com ela, e não só o empresário que ele sonhava em se tornar. O tempo passou e Paulo foi conquistando espaço no mercado. Logo depois de se formar, ele conseguiu um emprego em uma empresa que, para ele, era o primeiro degrau rumo ao topo. E, a cada degrau que subia, Paulo parecia esquecer mais de Gabriela. Ele justificava para si mesmo que aquele esforço era temporário, que assim que ele tivesse estabilidade poderia dar a atenção que ela queria. Só que a estabilidade nunca vinha, a cada conquista, Paulo queria mais, e Gabriela ficava cada vez mais distante de sua vida. Aos poucos, ele começou a acreditar que talvez ela realmente fosse uma distração, algo que o segurava no caminho. Gabriela, por sua vez, começou a sentir que estava sozinha naquele relacionamento. Ela via Paulo se dedicar ao trabalho com uma intensidade que a assustava. Ele chegava tarde, mal conversava, e os planos que eles tinham antes pareciam ter virado uma ilusão. Quando tentava falar com ele sobre o que estavam vivendo, Paulo evitava o assunto, sempre com um discurso sobre fazer o que é necessário. Ele não percebia que estava deixando para trás uma das únicas pessoas que realmente acreditavam nele como pessoa, não só como profissional. Em determinado momento, Paulo se viu diante de uma oportunidade imensa: abrir seu próprio negócio. Ele não tinha todo o capital necessário, mas sabia que, com alguns investidores e bastante esforço, conseguiria dar esse passo. Decidido a ir em frente, Paulo fez tudo o que pôde para garantir que nada o impedisse de seguir esse plano. Ele trabalhava até tarde da noite, pouco falava com Gabriela e começou a vê-la como alguém que não fazia mais sentido em sua vida. Na mente dele, qualquer relação que pudesse desviá-lo desse foco era um risco, e ele não estava disposto a arriscar nada que pudesse atrapalhar seus planos. Mesmo nos poucos momentos que passavam juntos,
Paulo estava ali fisicamente, mas com a cabeça no trabalho. Ele não ouvia quando ela tentava compartilhar algo, sempre pensando na próxima reunião, no próximo negócio. Gabriela se sentia perdida, sem saber como resgatar aquele Paulo que, um dia, ela conheceu e amou. Ela ainda acreditava que era só uma fase e que, quando as coisas se estabilizassem, tudo voltaria ao normal. Mas Paulo estava em uma corrida sem fim, sem espaço para pensar em mais nada além do sucesso que tanto desejava. Quando Paulo finalmente abriu sua empresa, tudo ficou ainda mais intenso. Ele se afundava no trabalho, fazia contatos, passava noites planejando como alavancar o negócio. Ele havia chegado onde queria, mas isso custou caro. Gabriela foi se tornando quase uma estranha em sua vida, alguém que, para ele, não entendia o que era necessário para construir algo grande. Aos poucos, Paulo começou a ver a relação como um peso, algo que ele precisava deixar de lado para se dedicar de vez à empresa. Gabriela estava sozinha em casa naquela noite. Havia semanas que ela vinha se sentindo estranha, mais cansada, mais sensível, mas achou que era só estresse. Afinal, sua relação com Paulo já não era mais a mesma fazia um bom tempo. Eles mal se viam, e, quando se viam, ele parecia cada vez mais distante, sempre falando de planos, de negócios, de conquistas. No entanto, naquela noite, ela sentiu que algo estava diferente, que havia algo crescendo dentro dela, algo que não podia mais ignorar. No dia seguinte, decidiu fazer um teste de gravidez. Enquanto esperava o resultado, seu coração batia acelerado. Ela nem sabia se queria que desse positivo ou não, de parte dela estava ansiosa e a outra parte, assustada. Quando olhou para o teste e viu o resultado positivo, Gabriela ficou em choque. Uma onda de sentimentos tomou conta dela, e foi impossível segurar as lágrimas. Ela colocou a mão sobre a barriga, um gesto que veio de maneira quase automática. Lá estava seu futuro, a resposta que ela tanto procurava para aquela distância entre ela e Paulo. Gabriela sabia que a gravidez podia ser o caminho para unir os dois novamente, trazer Paulo de volta e reavivar os planos que eles tinham feito lá no começo. Ela passou o dia todo pensando em como contaria para ele. Em sua cabeça, imaginava que, ao saber da notícia, Paulo ficaria surpreso, talvez até assustado, mas que depois entenderia que isso podia ser uma chance de recomeço para eles. Ela sonhava que, juntos, poderiam ser a família que sempre quis construir ao lado dele, que ele veria o bebê como um presente, algo que só eles dois poderiam compartilhar. Ela queria muito acreditar nisso. Naquela noite, esperou Paulo chegar do trabalho. Ele entrou em casa, como sempre, com um olhar distante e um peso nos ombros, sem perceber o nervosismo dela. Gabriela tentou manter a calma, mas a ansiedade era tanta que ela mal conseguia esperar. Chamou ele para sentar e disse que tinha algo importante para contar. Paulo a olhou, curioso, mas com aquela expressão fria de sempre. "Eu estou grávida, Paulo." O silêncio que se seguiu foi brutal. Paulo olhava para ela sem reação, com um olhar fixo, sem piscar. Gabriela esperava alguma resposta, qualquer coisa que mostrasse que ele estava processando a notícia, mas ele ficou ali, parado, olhando para ela sem emoção. O coração dela apertou ao ver a frieza no olhar dele. Aquela era a última coisa que ela esperava ver no rosto do homem que amava. Depois de alguns segundos, Paulo soltou um suspiro longo e desviou o olhar, como se a notícia fosse um peso a mais em sua vida já sobrecarregada. Não disse nada. Apenas passou a mão pelo rosto, se levantou e andou de um lado para o outro na sala, claramente perturbado, mas sem demonstrar nenhuma alegria, nenhum sinal de surpresa boa. Gabriela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Naquele momento, percebeu que Paulo via a gravidez como um problema, não como uma oportunidade para fortalecer o relacionamento. Ela tentou argumentar, explicar como aquela era uma chance de eles formarem uma família. Tentou falar sobre o amor que sentia por ele, sobre os sonhos que ainda tinham, mas Paulo apenas balançava a cabeça, parecendo cada vez mais incomodado. Ele começou a falar sobre como a gravidez mudaria tudo, como afetaria os planos dele, a carreira que estava construindo. Para ele, um filho naquele momento era um atraso, uma distração que ele simplesmente não podia permitir. Ele repetia isso várias vezes,
como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Não era isso que eu planejava agora, Gabriela, ele disse, finalmente, com um tom seco e distante. O choque foi grande demais para ela. Gabriela estava com lágrimas nos olhos, mas tentou ser forte. Perguntou se ele ao menos pensaria no assunto, se daria uma chance de olhar para aquilo de um jeito diferente. Mas Paulo já tinha se decidido. Ele não via espaço para um bebê em sua vida. Com a voz fria, ele disse que não estava pronto para ser pai, que não era parte dos seus planos. Aquilo a fez perceber que ele não mudaria de ideia, não importava o que dissesse. Ele já tinha feito a escolha. Naquela mesma noite, Paulo arrumou algumas coisas e saiu. Disse que precisava pensar, mas Gabriela sabia o que aquilo significava. Ele não queria ser parte daquilo, e ela estava sozinha. Paulo desapareceu da vida dela sem sequer uma despedida. Nos dias que se seguiram, Gabriela tentou contatá-lo inúmeras vezes, desesperada para falar com ele, para fazê-lo entender que o bebê não era um obstáculo, mas uma nova chance para os dois. Ligava para ele constantemente, mas as chamadas não eram atendidas. Tentava enviar mensagens, mas nunca recebia resposta. Paulo havia mudado de número, cortado todas as formas de contato. Foi um golpe duro. Gabriela se viu sozinha, completamente desamparada. Ela estava grávida, o homem que amava a havia abandonado, e tudo o que restava era a realidade de que ela teria que seguir em frente por conta própria. O futuro que ela sonhava tinha desmoronado. Ela precisaria abrir mão de seus próprios planos, de sua faculdade, e arranjar uma forma de sustentar o bebê sozinha. Ninguém estava ali para ajudar, era ela contra o mundo. Nos dias seguintes, Gabriela viveu um misto de emoções. Havia momentos em que sentia raiva de Paulo, pela frieza e pela maneira como ele fugiu de tudo sem ao menos conversar de verdade. Mas também havia momentos em que ela só sentia tristeza, uma dor profunda ao perceber que o homem com quem sonhou ter uma família era incapaz de corresponder ao amor e ao compromisso que ela tinha. Ela percebeu que o Paulo que ela amava estava mais distante do que jamais imaginou. Sozinha, Gabriela precisou tomar decisões que jamais pensou que tomaria. Vendeu o que podia para conseguir algum dinheiro, e acabou abandonando a faculdade para procurar empregos que pagassem o suficiente para ela se manter durante a gravidez. Cada vez que passava por uma dificuldade, lembrava-se de Paulo e da maneira como ele simplesmente escolheu sumir, enquanto ela enfrentava tudo sem ninguém ao lado. Com o tempo, Gabriela passou a aceitar que não tinha mais como contar com Paulo. Ela faria de tudo para ser a melhor mãe possível para o bebê, sem depender de ninguém, e decidiu que protegeria seu filho daquela dor que Paulo havia causado. Não queria que seu filho crescesse sabendo que o pai o rejeitou antes mesmo de nascer. Ela decidiu que Pedro, como o chamaria, cresceria rodeado de amor e força, sem precisar de um pai que o via como uma interrupção de seus planos. A gravidez foi solitária, cheia de dificuldades. Gabriela se desdobrava para lidar com a carga emocional e os desafios práticos de criar um filho sozinha. Mas, mesmo enfrentando uma solidão imensa, ela se manteve forte, determinada a dar o melhor para o bebê. A cada ultrassom, a cada movimento do bebê em sua barriga, Gabriela se lembrava de que tinha uma missão importante. Esse filho era agora o centro de sua vida, a única certeza em meio ao caos deixado pela partida de Paulo. Com o tempo, algo dentro dela começou a mudar. Ao invés de focar no que perdeu, Gabriela passou a pensar em tudo o que ainda tinha pela frente. Havia uma vida nova para cuidar, um pequeno ser que, sem nem saber, já dependia totalmente dela. Ela colocou a mão na barriga e sentiu um tipo de força que não conhecia antes. Era uma força que vinha do amor que crescia ali, silenciosamente. Decidiu que faria tudo por esse filho. Nada a faria desistir. Mesmo com essa nova determinação, o caminho foi difícil. Ela precisou abrir mão de muitas coisas que sonhava em construir. Mas Gabriela sabia que precisava de dinheiro, então colocou os pés no chão e foi em busca de trabalho. Conseguiu um emprego como assistente administrativa em um pequeno escritório durante o dia, e à noite, fazia alguns serviços de telemarketing de casa. Os turnos eram pesados, e o cansaço muitas vezes parecia insuportável, mas ela não podia parar.
A rotina era puxada, ainda mais agora que ela tinha um bebê para sustentar. Gabriela se levantava todos os dias com a mesma determinação. É por você, meu filho, repetia para si mesma em silêncio, quando o sono pesava ou o corpo doía. E aos poucos, aquele sacrifício começou a se transformar em algo mais, algo que ela nem esperava, orgulho. Ela sentia que cada dia de trabalho era uma vitória, cada salário que ganhava significava comida, roupa e um pouco mais de segurança para o bebê que estava por vir. Gabriela contava com o apoio de sua tia Marta, uma presença constante e calma em sua vida. Marta era a pessoa que sempre estava ao lado dela, e mesmo com idade avançada, ajudava Gabriela como podia. Durante a gravidez, quando Gabriela chegava do trabalho exausta, era Marta quem preparava um chá quente, fazia companhia, e sempre que possível, ajudava financeiramente. A tia era uma mulher que também havia passado por muitos desafios na vida e entendia melhor do que ninguém o que Gabriela estava passando. Ela não julgava a sobrinha e tampouco criticava Paulo, apenas ouvia, abraçava e oferecia conforto quando Gabriela mais precisava. Meses depois, o grande momento chegou, o nascimento de Pedro. Gabriela nunca havia experimentado uma emoção tão intensa. Ao segurar o filho nos braços pela primeira vez, sentiu-se preenchida por uma paz e uma alegria que não esperava. O amor que sentiu naquele momento apagou temporariamente todas as dificuldades que enfrentou para chegar até ali. Ela olhou para o rostinho de Pedro e pensou que faria qualquer coisa para que ele crescesse feliz e protegido. Nesse instante, Gabriela percebeu que toda a dor e o abandono que sentiu haviam levado ela a um lugar novo, um lugar onde a sua força era tudo o que Pedro precisava. A partir desse dia, Gabriela se dedicou inteiramente a Pedro. Ela voltou ao trabalho logo após o período de licença-maternidade e fez de tudo para equilibrar as responsabilidades. Cada salário que entrava era cuidadosamente planejado, cada gasto pensado 2 vezes para garantir que Pedro teria o essencial e, quem sabe, um pouco mais. Gabriela se tornou uma mulher que não se deixava abater, mesmo nas piores semanas, mesmo nos dias em que parecia que o dinheiro não seria suficiente. Ela sabia que Pedro precisava dela e, por ele, encontrava forças em lugares que nem imaginava existir. Durante os primeiros anos de vida do filho, Gabriela precisou ser criativa. Conseguiu uma vaga para ele em uma creche próxima de onde trabalhava e ajustava os horários para que pudesse buscá-lo e levá-lo todos os dias. Quando Pedro ficava doente, era a primeira a chegar ao hospital, sem importar a hora ou o cansaço. Muitas vezes se via exausta, deitada ao lado do berço, ouvindo a respiração tranquila de Pedro, e pensava que nada poderia fazê-la desistir de cuidar dele. Aos poucos, Pedro foi crescendo e Gabriela notava como ele herdava o mesmo brilho de inteligência que um dia ela viu em Paulo. Pedro era curioso, adorava aprender e demonstrava uma maturidade impressionante para a idade. Mesmo com todas as dificuldades que a vida trouxe, Gabriela fez questão de que ele nunca se sentisse diferente dos outros meninos. Nos dias em que o dinheiro estava curto, ela inventava brincadeiras em casa, criava histórias, fazia do pouco que tinha o suficiente para que Pedro se sentisse amado e feliz. Quando Pedro começou a frequentar a escola, Gabriela sentiu um misto de orgulho e receio. Era um novo desafio, mas ao mesmo tempo ela sabia que estava preparando ele para enfrentar o mundo. Pedro, por outro lado, mostrava que a educação que a mãe lhe dava era sólida. Ele era um aluno dedicado, curioso e cheio de amigos. Gabriela se emocionava toda vez que ia às reuniões escolares e ouvia dos professores elogios sobre o filho. Ela via que estava no caminho certo, que, apesar das dificuldades, estava criando um menino especial. Com o passar dos anos, Gabriela foi consolidando a rotina que construíra com tanto esforço. Ela trabalhava e cuidava de Pedro com a mesma dedicação de sempre. Mas o que a surpreendia era perceber que, apesar dos sacrifícios, estava feliz. Cada vitória de Pedro, cada sorriso, cada abraço eram recompensas maiores do que qualquer conquista que um dia ela imaginou ter ao lado de Paulo. Ela se tornou uma mulher mais forte, uma mãe orgulhosa que sabia que, mesmo com todas as dificuldades, havia conseguido construir uma vida digna para os dois. A perda de sua tia Marta foi um dos momentos mais dolorosos dessa trajetória. Marta foi uma verdadeira parceira, uma figura materna que nunca deixou Gabriela sozinha. Quando ela faleceu,
Gabriela sentiu um vazio enorme, mas sabia que precisava ser forte, pois Pedro precisava dela. Com a tia Marta, ela aprendeu lições de perseverança, de amor incondicional e de como enfrentar os dias difíceis com cabeça erguida. Essas lições a acompanhariam para sempre e eram algo que Gabriela estava determinada a passar para o filho. Ao olhar para a vida que havia construído, Gabriela sentia um orgulho imenso. Ela sabia que enfrentaria qualquer desafio por Pedro. Por ele, ela seria forte o quanto fosse necessário, e, se necessário, abriria mão de qualquer coisa. Pedro cresceu sem saber quase nada sobre o pai. Desde pequeno, ele perguntava para Gabriela sobre quem era, onde estava, porque nunca aparecia. Gabriela sempre respondia com o mesmo carinho e cuidado, evitando qualquer menção negativa. Dizia apenas que o pai dele tinha feito escolhas e que, apesar de tudo, Pedro tinha uma mãe que o amava o suficiente para dobrar o carinho e a presença. Com o tempo, ele foi aceitando as respostas, mas, mesmo sem perceber, a ausência do pai deixava perguntas que ficaram guardadas bem fundo na sua mente. Mesmo sem conhecer Paulo, Pedro carregava muitas semelhanças com ele, o que Gabriela percebia cada vez mais conforme o menino crescia. Ele era curioso, tinha um senso de responsabilidade muito grande e uma vontade de aprender que parecia não ter fim. Gostava de desafios e era competitivo, sempre querendo ser o melhor em tudo o que fazia. Nos esportes, nos estudos, em qualquer coisa, Pedro queria se superar e fazer a diferença, mostrar do que era capaz. Gabriela, observando tudo, enxergava traços do antigo Paulo nesses detalhes. No fundo, sabia que o filho tinha uma força parecida com a que viu no ex-companheiro quando o conheceu. Essa determinação era uma das características mais marcantes de Pedro, e ele usava isso para se destacar em tudo. Na escola, Pedro logo se tornou conhecido como aquele aluno que estava sempre entre os melhores. Ele era o tipo de garoto que tinha sede de conhecimento e gostava de explorar todos os temas que aprendia. Perguntava sobre tudo, lia muito e sempre dava um jeito de entender as coisas a fundo. Se um professor mencionava um assunto novo, Pedro corria para aprender mais, pesquisava em casa e voltava para a aula cheio de novas perguntas. O que mais impressionava as pessoas era que ele não fazia isso para impressionar ninguém, já era algo natural, parte da sua personalidade. Apesar de toda a responsabilidade que carregava, Pedro era muito querido pelos colegas e professores. Não era só a inteligência ou o talento que chamavam a atenção, mas o fato de ser uma pessoa genuína, sem aquele orgulho ou arrogância que, às vezes, vinha junto com o sucesso. Gabriela tinha criado Pedro para valorizar as pessoas, para enxergar o outro lado, e isso fez dele alguém respeitoso, que gostava de ouvir os outros e aprender. Mesmo com um certo brilho que o destacava, Pedro mantinha a humildade e nunca se colocava acima de ninguém. Em casa, Gabriela fazia o possível para oferecer todo o suporte que Pedro precisava. Estava sempre presente nas reuniões da escola, ajudava nas tarefas quando ele pedia, mas dava espaço para que ele resolvesse as coisas sozinho. Ela sabia que Pedro tinha um tipo de maturidade incomum para a idade, e confiava que ele encontraria o próprio caminho. No fundo, Gabriela via que, além de ser uma mãe dedicada, precisava ensinar Pedro a lidar com as próprias questões, a enfrentar as dúvidas, e principalmente a crescer como uma pessoa íntegra, que não fugia de desafios. Era uma tarefa difícil, mas ela se dedicava a isso como se fosse a coisa mais importante do mundo. Por mais que Pedro não soubesse muito sobre o pai, ele tinha uma curiosidade quase inconsciente sobre quem ele era. Com o passar dos anos, ele começou a perceber que havia uma peça faltando em sua vida. Isso começou a crescer dentro dele em um processo lento, como se fosse uma sombra que ele não conseguia evitar. Pedro não perguntava mais sobre o pai, mas às vezes, quando via os amigos falando sobre os pais, sentia aquele vazio reaparecer. Ele tentava entender por que aquilo ainda o incomodava. Era algo que ele guardava só para si, sem compartilhar com ninguém, nem mesmo com Gabriela, pois sentia que a mãe já fazia tanto para ele e não queria sobrecarregá-la com uma dor que parecia tão pessoal. Na adolescência, essa curiosidade se tornou uma vontade ainda maior de conquistar seu espaço. Pedro via no sucesso uma espécie de resposta, como se provar seu valor fosse a chave para resolver aquele sentimento de vazio. Ele queria ser alguém que se destacasse, que as pessoas admirassem.
E mesmo sem perceber, estava repetindo o mesmo caminho que o pai havia seguido, o caminho de ser alguém que os outros respeitam. Pedro começou a se interessar por negócios, passava a maior parte do tempo estudando sobre empreendedorismo, economia e lia livros de grandes nomes da área. Era como se, de algum jeito, ele quisesse criar algo que deixasse uma marca, uma prova de que ele era capaz. Gabriela, que sempre observava o filho de perto, percebia que ele estava cada vez mais focado nesse sonho. Ela tinha orgulho da ambição de Pedro, mas ao mesmo tempo se perguntava se ele não estaria colocando em sua vida um peso parecido com aquele que Paulo colocou um dia. Mas ela respeitava o caminho dele, sem interferir, e apenas oferecia o apoio que sabia que ele precisava. Ela compreendia que Pedro, assim como Paulo, buscava algo que talvez nem soubesse exatamente o que era. Conforme Pedro crescia e continuava a alcançar cada objetivo, ele sentia que a vida estava finalmente indo para onde queria. Ele havia conquistado uma bolsa em uma universidade respeitada e estava cada vez mais perto de entrar no mundo dos negócios de vez. Quando conversava com Gabriela sobre seus planos, ele falava com um brilho nos olhos, explicando como queria construir algo grande, deixar uma marca. Gabriela ouvia, tentando esconder o misto de orgulho e preocupação que sentia. Ela conhecia a força de Pedro e acreditava nele, mas também sabia o quanto esse caminho podia ser solitário e doloroso. Mesmo sem nunca ter conhecido o pai, Pedro seguia a mesma jornada com uma determinação incansável. Ele se jogava em tudo o que fazia com uma energia que impressionava. Era como se tivesse dentro de si uma força herdada, algo que o impulsionava para a frente, para conquistar tudo o que desejava. E enquanto Gabriela o observava se tornar um jovem forte e decidido, ela se perguntava até que ponto ele precisaria ir para entender que ele já era alguém valioso, independentemente de qualquer reconhecimento. Na realidade, Pedro crescia como um reflexo do pai, ainda que sem saber. Gabriela acompanhava tudo isso, sem interferir, torcendo para que ele encontrasse o próprio caminho, e não o mesmo caminho que o pai escolheu um dia. Pedro já era adulto e construía a própria vida, mas Gabriela continuava ali, acompanhando cada passo, cheia de orgulho e satisfação. Porém, um dia, a vida trouxe para ela um desafio que não poderia enfrentar com a mesma força de sempre, um diagnóstico de câncer. Gabriela tentou manter o otimismo e seguiu todas as recomendações médicas, mas, aos poucos, percebeu que as esperanças estavam se esgotando. Era difícil aceitar que sua luta talvez não tivesse o resultado que queria. Ela se preocupava com Pedro, que, apesar de ter se tornado um grande homem, ainda era muito apegado a ela. Mas também sabia que ele era forte e determinado, e confiava que o filho conseguiria seguir sem ela. Mesmo assim, havia algo que ela não conseguia esquecer: Paulo, o pai de Pedro, o homem que um dia amou e que partiu sem olhar para trás. Gabriela pensava no pai de Pedro de vez em quando, especialmente quando via no filho a mesma força e a mesma ambição que um dia viu em Paulo. Era impossível não notar as semelhanças, e isso a fazia pensar que, de algum jeito, Paulo deveria conhecer o filho que havia deixado. Ao mesmo tempo, ela sabia que não era justo que Pedro carregasse o peso de um pai que nunca quis fazer parte da vida dele. Durante muito tempo, ela tinha guardado essa história só para si, sem querer abrir essa ferida. Mas com o tempo ficando curto, Gabriela sentiu que precisava fazer algo, deixar uma parte de sua história para que Pedro pudesse entender suas origens e o que a levou a criar ele sozinha. Então, em uma tarde de outono, com o sol entrando pela janela, ela decidiu que iria escrever uma carta para Paulo. Foi um processo doloroso. Ela sentia como se estivesse revivendo tudo o que passou quando ele a abandonou, a tristeza, a solidão, a luta para recomeçar. Mas agora, ao invés de dor, sentia uma certa paz. Ela queria apenas que ele conhecesse o filho, que visse o homem maravilhoso que Pedro havia se tornado. A carta era para mostrar o quanto Pedro era especial e também para que Paulo entendesse o impacto de sua ausência. Gabriela escreveu com o coração, sem julgamentos ou acusações, apenas contando como foi criar Pedro sozinha, o quanto foi difícil, mas também o quanto era gratificante ver o filho crescer e se tornar uma pessoa tão íntegra. Ela queria que Paulo sentisse um pouco daquilo que ela sentia, o orgulho, a alegria, o amor que tomou conta de sua vida, mesmo sem ele por perto. Escreveu sobre os primeiros passos de Pedro,
o primeiro dia de escola, as noites em que ele ficou doente e ela passou acordada cuidando dele, e todas as pequenas vitórias que conquistaram juntos. Quando terminou a carta, Gabriela separou algumas fotos que registravam os momentos mais importantes da vida de Pedro. Escolheu com carinho, pegando uma foto do primeiro aniversário, outra do primeiro dia de aula, uma foto de Pedro com um uniforme de futebol, onde ele tinha um sorriso enorme, e outra de uma viagem que fizeram, onde Pedro estava de braços abertos, encarando o mundo com a coragem que sempre teve. A última foto que colocou no pacote era uma recente, de Pedro já adulto, formado e começando a construir sua própria história. Ela queria que Paulo visse que o filho dele havia se tornado alguém de quem ele poderia ter orgulho. Gabriela colocou a carta e as fotos em um envelope e, depois de fechá-lo, chamou sua amiga Maria. Maria era a única pessoa em quem confiava para cumprir esse último pedido. Gabriela explicou que, se algo acontecesse com ela, queria que Maria entregasse o envelope para Paulo. Pediu que Maria fosse até ele e dissesse que aquilo era um pedaço da história que ele nunca conheceu, uma parte da vida dele que ficou para trás. Ela sabia que podia contar com Maria, que entendia a importância desse pedido, e mesmo que sentisse um aperto no coração ao fazer isso, sentia que estava certa em tentar trazer um pouco de paz para essa história. Maria ficou ao lado de Gabriela durante os dias difíceis que vieram a seguir. Quando o fim parecia próximo, Gabriela sentiu-se tranquila. Havia feito tudo o que podia, e o último pedido deixado com Maria era sua forma de fechar esse capítulo com paz. Ela sabia que, de alguma forma, Paulo precisava saber sobre o filho. Não era uma tentativa de reaproximação, nem um pedido de perdão. Era simplesmente uma maneira de deixar a verdade aparecer, de permitir que Pedro e Paulo, caso assim quisessem, pudessem encontrar algum entendimento, mesmo que tardio. Pouco depois, Gabriela faleceu. Foi um momento difícil para Pedro, que sempre teve a mãe ao seu lado, e que agora precisava enfrentar o mundo sem ela. Ele se lembrava de tudo o que Gabriela havia feito por ele, de cada sacrifício, cada sorriso, cada palavra de encorajamento. Sentia uma gratidão imensa, mas também uma tristeza que parecia não ter fim. Maria ficou ao lado dele, oferecendo todo o apoio que podia, e quando achou que era o momento certo, entregou o pacote a Paulo, cumprindo o último pedido da amiga. Dentro daquele envelope estavam os sentimentos mais profundos de Gabriela, a história de uma mãe que criou o filho com amor, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Para Paulo, aquele pacote significava não só um pedaço da vida que ele deixou para trás, mas também uma verdade que ele não poderia mais ignorar. Paulo sentiu uma mistura de emoções, aquela carta carregava tudo o que ele evitou encarar durante tantos anos. A escolha que fez de se afastar de Gabriela e de Pedro, a decisão fria que tomou sem pensar nas consequências para ela, e muito menos para o filho que estava para nascer. Paulo tinha, finalmente, a chance de ver o que deixou para trás. Paulo respirou fundo e abriu o envelope devagar, tirando uma folha de papel já um pouco desgastada, com a caligrafia cuidadosa de Gabriela. A primeira linha já fez seu peito apertar, como se estivesse sendo puxado para outra época. A carta começava simples, sem qualquer acusação ou tom de mágoa. Gabriela escrevia com uma honestidade que o desarmou de imediato. Ela falava sobre os dias logo após ele partir. Contava como tinha se sentido perdida, sem saber como enfrentaria aquela gravidez sozinha, enquanto ele desaparecia sem deixar nem mesmo um contato. As palavras eram diretas, mas não frias, ela só queria que ele entendesse o peso de suas escolhas. Gabriela descrevia como teve que lidar com a notícia da gravidez sem o apoio de ninguém, como ficou sem chão ao perceber que o homem com quem sonhou construir uma vida tinha decidido deixá-la sem ao menos se despedir. Paulo sentiu a garganta apertar. Cada frase parecia uma pequena pancada, um lembrete de como ele havia fugido, de como foi egoísta. A carta continuava, e Gabriela ia contando como foi a chegada de Pedro. Ela descreveu o momento do parto, o medo de não conseguir ser tudo o que ele precisava. Contava o quanto foi difícil, mas também o quanto aquela experiência transformou sua vida. Para Paulo, era uma visão que nunca tinha imaginado antes. Ele não havia sequer considerado o impacto que sua escolha teve na vida de Gabriela e de Pedro. Ele se sentia pequeno, incapaz de justificar tudo o que leu ali. À medida que lia,
as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Paulo. Ele não era o tipo de homem que chorava facilmente. Mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida profissional, ele sempre manteve o controle. Mas ali, sozinho com as palavras de Gabriela, ele não conseguia se conter. A cada linha, ele via o quanto perdeu e o quanto machucou as duas pessoas que, talvez, pudessem ter sido sua família. Gabriela falava também sobre as dificuldades financeiras, sobre as longas noites sem dormir, cuidando do filho doente, e como se desdobrou em 2 empregos para garantir que Pedro tivesse tudo o que precisava. Ela contava que, mesmo nos dias mais difíceis, nunca se arrependeu de ter tido o filho. Pelo contrário, ele se tornou o centro de sua vida, e ela se sentia grata por cada sacrifício que precisou fazer. Paulo continuava a ler, com o peito cada vez mais pesado. A carta mostrava que, enquanto ele estava ocupado construindo um império e se dedicando exclusivamente ao trabalho, Gabriela estava enfrentando uma realidade que ele nunca conheceu. Ele se lembrava de como justificava para si mesmo que sua ausência era necessária, que tinha uma carreira importante demais para ser atrapalhada. Mas agora, diante da verdade, todas essas justificativas pareciam vazias, até absurdas. Depois de relatar os primeiros anos difíceis, Gabriela começou a falar sobre Pedro, sobre a pessoa incrível que ele estava se tornando. Ela descrevia o menino com tanto orgulho que Paulo mal conseguia acreditar. Gabriela falava sobre como Pedro era dedicado aos estudos, responsável, curioso. Dizia que ele tinha um coração generoso, que se importava com as pessoas e que sempre trazia um sorriso para os outros. Ela descrevia como ele era forte e independente, um reflexo de tudo o que ela queria que ele fosse. Paulo sentiu um orgulho misturado com vergonha, orgulho do filho que nunca conheceu e vergonha de si mesmo, por nunca ter feito parte disso. Então, Gabriela chegou a um ponto da carta que ele nunca esperou. Ela disse que o perdoava. Paulo sentiu um aperto tão grande no peito que foi preciso parar de ler por um momento. Ele não entendia como, depois de tudo, ela podia escrever aquilo. Ela dizia que sabia que ele tomou uma decisão difícil, e que, de alguma forma, ela entendia que ele tinha motivos para isso. Mesmo sem concordar, Gabriela acreditava que Paulo fez o que achou melhor. Para ele, aquelas palavras eram quase inacreditáveis. Ele não merecia aquele perdão. Mas lá estava ele, vindo da única pessoa que ele sabia que nunca teria razão alguma para perdoá-lo. A carta terminava com Gabriela dizendo que esperava que ele pudesse encontrar algum tipo de paz. Ela não pedia nada dele, nem para ela e nem para Pedro. Ela só queria que Paulo soubesse que o filho que ele deixou para trazer alguém especial e que, de alguma forma, talvez ele pudesse sentir orgulho. Paulo percebeu que, mais do que tudo, Gabriela queria que ele soubesse o que perdeu, mas também que não precisaria viver com rancor ou ressentimento. Quando terminou de ler, Paulo ficou ali, sentado, olhando para o papel, incapaz de se mover. Ele se sentia exausto, como se tivesse carregado o peso do mundo. A dor que sentia não era apenas pela ausência de Gabriela e Pedro em sua vida, mas também pelo homem que ele se tornou ao longo dos anos. Ele percebeu que, ao deixar sua família para trás, também deixou uma parte de si mesmo. Gabriela, com aquela carta, havia lhe mostrado quem ele realmente era e o que realmente importava. Depois de perder Gabriela, Pedro sentiu como se uma parte dele tivesse desaparecido junto com a mãe. Ela sempre foi seu alicerce, a pessoa que estava ao seu lado em cada desafio, em cada conquista, e agora ele se via sozinho para enfrentar o mundo. Ao mesmo tempo, a ausência dela trouxe à tona um sentimento que ele evitava desde pequeno, o vazio de não conhecer o pai, de não entender por que alguém escolheria sumir da vida de um filho. Pedro nunca havia contado isso a Gabriela, mas essa pergunta sempre esteve lá, escondida. Foi então que Maria, amiga fiel de sua mãe, decidiu que era hora de contar tudo. Ela chegou até Pedro um dia, com um olhar sério e ao mesmo tempo cheio de carinho. Explicou que, antes de morrer, Gabriela havia deixado algo para Paulo, o pai que ele nunca conheceu. A reação de Pedro foi imediata. Ele ficou confuso, e ao mesmo tempo, uma raiva antiga, guardada em algum canto de seu coração, começou a aparecer. Por que ele deveria saber de mim agora? Depois de tanto tempo?
Ele não entendia como aquele homem, que nunca se importou, de repente tinha direito a qualquer coisa relacionada a ele. Maria, com a paciência de quem conhece a dor de uma perda, explicou que aquele era o desejo de Gabriela. Ela contou que, em seus últimos dias, a mãe de Pedro escreveu uma carta para Paulo, com tudo o que sempre quis dizer, e pediu que ele conhecesse o filho. Pedro ficou em silêncio, tentando processar. Era difícil aceitar que Gabriela, depois de tanto tempo, ainda tivesse algum tipo de consideração por Paulo. Mas ele sabia que a mãe tinha seus motivos, e por respeito a ela, decidiu que aceitaria esse pedido. Algumas semanas depois, Pedro se preparou para um encontro que nunca pensou que teria. Ele conseguiu o endereço do pai, e sem pensar duas vezes, foi até lá. Durante o trajeto, várias perguntas e sentimentos surgiram, a raiva se misturava com a curiosidade. Como seria o homem que escolheu sumir? Será que ele tinha algum arrependimento? Ou vivia como se nada tivesse acontecido? Pedro não sabia o que esperar, mas sabia que precisava encarar aquele momento de frente. Quando chegou ao endereço, Pedro parou por um momento, tentando se acalmar. Bateu na porta e esperou. O homem que abriu a porta era mais velho, com traços que lembravam os dele. Paulo olhou para Pedro com uma expressão de surpresa, sem entender o que estava acontecendo. Mas, no fundo, ele parecia ter uma noção do motivo daquela visita. Meu nome é Pedro. Acho que sou seu filho. O silêncio que seguiu foi pesado. Paulo continuou parado, sem saber o que dizer. Era como se uma parte do passado, que ele pensava ter deixado para trás, tivesse vindo cobrar satisfações. Pedro o encarou, esperando alguma reação, alguma explicação, mas Paulo parecia não ter palavras. Com um movimento rápido, ele pediu para que Pedro entrasse, e ambos se sentaram em uma sala onde o silêncio ainda parecia a resposta mais forte. Pedro foi o primeiro a falar. Com uma voz firme, mas cheia de mágoa, ele começou a fazer as perguntas que guardava desde sempre. Perguntou por que Paulo havia deixado Gabriela sozinha, porque ele nunca quis saber dele, porque sumiu sem olhar para trás. Enquanto falava, ele sentia toda a dor e o ressentimento de uma vida inteira sem respostas. As palavras saíam com uma sinceridade quase brutal, mas ele não se importava. Aquilo era algo que precisava fazer. Paulo ouviu tudo, sem interromper. Ele parecia perdido, tentando absorver cada pergunta, cada acusação. Quando Pedro terminou, ele abaixou a cabeça e suspirou. Demorou alguns segundos antes de levantar o olhar e começar a falar. Paulo confessou que, na época, havia tomado decisões ruins, escolhas que, na cabeça dele, faziam sentido para o futuro. Ele admitiu que era imaturo, focado apenas na carreira, e que achava que Gabriela e o filho seriam um peso que ele não queria carregar. Naquele momento, ele não tinha consciência do que isso significava, mas, olhando para Pedro agora, ele entendia a dimensão do erro que cometeu. Eu errei. Errei com você, com sua mãe. Fui egoísta, e percebi isso tarde demais, disse Paulo, a voz tremendo levemente. Pedro ouviu, mas não era fácil aceitar. Ele sentia que as palavras de Paulo, por mais sinceras que fossem, não podiam apagar o que ele e Gabriela passaram. Sua mãe dedicou a vida a criá-lo sozinha, e agora, depois de tudo, Paulo tentava explicar como se fosse algo simples. A raiva se misturava à dor, e ele se segurava para não explodir. Sabe, minha mãe nunca te culpou. Ela me criou para ser alguém que respeita os outros, para não guardar rancor. Mas você nem imagina o quanto foi difícil para ela. Eu cresci vendo a força dela, enquanto você estava aí, vivendo sua vida, respondeu Pedro, a voz cheia de emoção. Paulo abaixou a cabeça de novo. Ele sentia o peso de cada palavra do filho, e sabia que o que havia feito não tinha desculpa. Tudo o que ele podia fazer era ouvir e tentar entender o que causou com a decisão que tomou tantos anos atrás. Depois de um tempo em silêncio, Pedro saiu da casa de Paulo com passos rápidos, quase como se quisesse deixar aquela lembrança amarga para trás o mais rápido possível. Mas, ao caminhar, percebeu que fugir não mudaria nada, aquele encontro só fez emergir sentimentos que ele guardava há tanto tempo. Mesmo assim, uma parte dele sentia que algo tinha mudado.
Talvez, ao menos, ele tivesse conseguido deixar claro o peso da ausência de Paulo em sua vida. Ao chegar em casa, Pedro se jogou no sofá e ficou olhando para o teto, tentando organizar os pensamentos. Na mente dele, a imagem de Gabriela aparecia como um farol, uma lembrança do carinho incondicional e da força que ela sempre teve. Pedro ainda não sabia se perdoar Paulo era algo possível ou até mesmo desejável, mas uma coisa ele sabia: precisava entender mais da história de seus pais, não apenas pela raiva, mas pelo desejo de completar aquele quebra-cabeça que sempre faltava uma peça. No dia seguinte, Maria, a amiga de sua mãe, ligou para saber como tinha sido o encontro. Pedro hesitou antes de responder, mas a confiança e o carinho que ele tinha por Maria o fizeram desabafar. Foi estranho, Maria. Ele disse que se arrepende, mas o que isso muda agora? Minha mãe passou por tudo sozinha, e ele, só agora percebe o erro? Pedro disse, com a voz carregada de mágoa. Maria suspirou do outro lado da linha. Ela sabia o quanto Pedro estava machucado, mas também entendia os últimos desejos de Gabriela. Pedro, eu sei que nada vai apagar o que sua mãe passou. Mas ela acreditava que você merecia conhecer o outro lado dessa história. Talvez haja coisas que nem eu saiba, mas uma coisa eu sei, ela queria que você tivesse a chance de decidir por si mesmo, disse Maria, com a voz suave e compreensiva. Pedro ficou em silêncio, refletindo sobre o que Maria disse. Após ler a carta de Gabriela, Paulo ficou dias pensando sobre o que havia feito com sua vida e como sua ausência tinha marcado para sempre o filho e a mulher que ele abandonou. Ele nunca imaginou que aquelas escolhas de anos atrás teriam efeitos tão profundos e duradouros. A carta de Gabriela não era uma acusação, mas as palavras dela, ainda assim, pesavam como se cada linha fosse uma ferida aberta. Ela não cobrava nada dele, nem pedia reparação, mas, ao descrever a vida que construiu sozinha com Pedro, mostrou a ele tudo o que poderia ter sido sua vida também. E, principalmente, o tipo de pessoa que ele perdeu a chance de ser. Gabriela havia dado a ele um perdão que Paulo nunca imaginou que receberia. Mas a verdade era que ele não se sentia digno desse perdão. Paulo sabia que, se existia uma forma de se redimir, seria através do próprio Pedro, que agora, mais do que nunca, ele desejava conhecer. Ele precisava reconquistar o filho, encontrar um jeito de estar presente na vida dele, mesmo que soubesse que o processo seria difícil. Mas ele estava decidido. Pela primeira vez, Paulo queria algo que ia além do sucesso nos negócios, queria algo de verdade, algo que desse sentido para o resto dos seus dias. No início, a aproximação com Pedro foi repleta de tensão. Pedro não era o tipo de pessoa que baixava a guarda tão facilmente, ainda mais para o homem que o abandonou antes mesmo de nascer. Nos primeiros encontros, as conversas eram frias e curtas. Paulo tentava falar sobre o trabalho, sobre as conquistas de Pedro, mas o filho era fechado, direto, respondendo apenas o necessário. Ele claramente mantinha uma distância, e Paulo sentia que teria que conquistar cada centímetro de aproximação com muito esforço. Mesmo assim, ele não desistiu. Paulo continuou tentando marcar encontros, convidando Pedro para almoçar, para um café ou até uma simples caminhada. Às vezes Pedro recusava, outras vezes aceitava, mas sem entusiasmo. Paulo sabia que o filho ainda carregava uma mágoa muito grande, e ele não esperava que isso desaparecesse tão rápido. Mas, aos poucos, a resistência de Pedro começou a ceder. Em uma tarde, depois de mais um encontro tenso, Paulo o convidou para visitar a empresa que ele havia construído. Pedro hesitou, mas aceitou. Talvez ele quisesse ver de perto o mundo que tanto absorveu seu pai, um mundo que, de certa forma, causou a distância entre eles. Quando chegaram à empresa, Paulo apresentou Pedro aos funcionários e mostrou como a companhia funcionava. Pedro parecia interessado, mas mantinha um semblante sério. Em uma sala de reuniões, onde estavam apenas os dois, Paulo começou a falar sobre a carta de Gabriela. Ele contou ao filho como aquilo o impactou e o quanto ele se arrependia de ter abandonado os dois. Pedro ouviu, em silêncio, e finalmente começou a fazer perguntas sobre o passado. Perguntou como foi para Paulo seguir em frente, se algum dia ele pensou em voltar. Pela primeira vez, Paulo contou toda a verdade, que ele, na época,
só pensava em trabalho, que era jovem, ambicioso e egoísta. Pedro não respondeu nada, mas Paulo notou que, apesar do silêncio, o filho estava, enfim, escutando. Depois desse dia, os encontros entre eles se tornaram mais frequentes, e, embora Pedro ainda mantivesse certa distância, Paulo percebia que estava construindo uma base, algo que talvez pudesse ser chamado de relação. Certo dia, Paulo fez um convite importante. Ele queria que Pedro o ajudasse a montar um projeto especial. Ele desejava criar uma fundação com o nome de Gabriela, algo que pudesse ajudar outras mulheres que estivessem enfrentando situações parecidas. Pedro ficou surpreso, mas, ao mesmo tempo, aquela ideia o tocou profundamente. Gabriela havia sido sua maior inspiração, a mulher que ele mais admirou na vida, e a ideia de fazer algo que carregasse o nome dela era significativa. Ele aceitou, mas deixou claro que queria que o projeto fosse fiel ao que Gabriela teria desejado, algo sincero e com real impacto. Paulo e Pedro trabalharam juntos nesse projeto pelos meses seguintes. Eles se reuniam frequentemente, discutindo ideias, planejando cada detalhe. Aos poucos, o trabalho foi aproximando os dois de uma forma que Paulo nunca imaginou possível. Eles discutiam, divergiam em alguns pontos, mas o que unia os dois era o amor e respeito que ambos sentiam por Gabriela. Essa era a base, a ponte entre eles, algo que Paulo percebia que jamais conseguiria ter sozinho. Durante o processo, Pedro começou a ver Paulo de um jeito diferente. Ele ainda não o considerava um pai de fato, mas começou a respeitá-lo. O projeto mostrava que Paulo estava sinceramente comprometido em honrar a memória de Gabriela, e Pedro via que aquele não era apenas um esforço superficial. Ele notava o quanto o pai queria se redimir, o quanto ele se importava com a fundação e com o significado que aquilo carregava. Pela primeira vez, Pedro enxergou um lado humano em Paulo, alguém que estava disposto a se sacrificar para fazer o que era certo. Quando a fundação estava pronta para ser lançada, organizaram uma cerimônia de inauguração. Foi um evento simples, mas emocionante. Pedro discursou em homenagem à mãe, e Paulo, pela primeira vez, falou abertamente sobre o arrependimento e a gratidão que sentia por Gabriela, sobre como ela havia sido uma mulher incrível e sobre como ele queria fazer parte da vida de Pedro, mesmo que isso levasse tempo. A sinceridade de Paulo tocou a todos ali, especialmente Pedro, que sentiu, de alguma forma, que aquele ciclo de dor e abandono finalmente estava se fechando. Após a inauguração, Paulo continuou envolvido com a fundação, e Pedro também participou de perto, ajudando nas decisões e acompanhando os resultados dos projetos. O trabalho pela fundação de Gabriela trouxe uma conexão inesperada entre pai e filho, um tipo de vínculo que, até então, parecia impossível para os dois. A presença constante de Paulo, agora de uma forma verdadeira e comprometida, trouxe a Pedro uma paz que ele não sabia que precisava. Não era uma relação perfeita, nem sem problemas, mas ambos estavam dispostos a seguir em frente, construindo algo juntos. Conforme o tempo passou, Pedro viu que o Paulo do presente era diferente do homem que um dia abandonou sua mãe. Havia ali uma pessoa que tinha mudado, que reconhecia seus erros e que estava fazendo o possível para corrigir o que podia. Aos poucos, Pedro percebeu que já não sentia mais a mesma mágoa de antes. Em vez disso, havia um respeito, uma admiração silenciosa pelo homem que Paulo estava se tornando. Eles não precisavam falar sobre tudo o que aconteceu para que essa conexão existisse. Sabiam que o passado era pesado demais para ser carregado diariamente, mas que as cicatrizes que deixava também podiam ensinar muito. A fundação de Gabriela, além de ajudar tantas outras mulheres, também tinha ajudado os dois a se reencontrarem, a entenderem o valor daquilo que haviam perdido. Um ano havia se passado desde que Gabriela se foi, e Pedro sentia o peso da ausência dela como uma marca que nunca se apagava. Naquela manhã, ele acordou pensando em tudo o que viveram, na força que ela teve para cuidar dele sozinha e nos valores que lhe ensinou. Decidiu que precisava visitar o túmulo da mãe. Não só para relembrar, mas para agradecer, em silêncio, tudo o que ela lhe deu. Pegou o carro e foi ao cemitério, sem pressa. No caminho, sentia a saudade misturada com uma serenidade nova, como se finalmente estivesse aceitando que sua mãe estava em paz. Ele já tinha ido várias vezes ao cemitério no último ano, mas naquela data especial, o sentimento era mais forte.
Ao chegar, avistou de longe uma figura conhecida, ajoelhada diante da lápide de Gabriela. Era Paulo, seu pai. Desde o reencontro, Paulo e Pedro tinham construído uma convivência respeitosa, apesar de a intimidade entre eles ainda ser distante. Era uma relação com limites e muito mais marcada pelo compromisso de honrarem a memória de Gabriela. Isso os aproximava com frequência. Paulo havia fundado a Fundação Gabriela Freitas, uma instituição para apoiar mães solteiras, e Pedro, mesmo com certa desconfiança inicial, havia decidido ajudar na causa. As reuniões e eventos para a fundação trouxeram momentos em que puderam trocar olhares e palavras, sempre com cautela, mas também com um respeito crescente. Dessa vez, ao se aproximar, Pedro ouviu o sussurro das palavras do pai: Gabriela, obrigado por me dar a chance de conhecer nosso filho. Ele se tornou um grande homem. A voz de Paulo soava carregada de uma emoção quase frágil, algo que Pedro nunca havia testemunhado. Ali, diante do túmulo, Paulo falava como se estivesse com Gabriela mais uma vez, pedindo perdão. Espero que, onde quer que você esteja, saiba que me arrependo de tudo o que te fiz. Amo nosso filho e desejo que, um dia, ele também possa sentir o mesmo por mim. Pedro parou um pouco antes de se aproximar mais. Não queria interromper aquele momento, pois via que aquilo era importante para o pai, mesmo que ainda fosse difícil para ele mesmo entender ou perdoar completamente. Paulo, então, notou sua presença e olhou para o filho, levemente surpreso, mas sem aquele desconforto inicial que marcava as visitas. Eles se cumprimentaram com um aceno de cabeça, respeitosos, sem precisar de muitas palavras. Depois de alguns segundos em silêncio, Paulo se levantou, limpou a calça com as mãos e olhou para Pedro. Ela se orgulharia muito de você, disse, numa tentativa de quebrar a barreira silenciosa que ainda pairava entre eles. Pedro respirou fundo, buscando um equilíbrio entre o desejo de se abrir e o peso de tudo que carregava. Ela sempre me ensinou a ser forte, mesmo nas dificuldades, respondeu. A fundação tem sido uma maneira de eu sentir que estou fazendo algo por ela, e eu sei que também ajuda você a lidar com tudo isso. Paulo assentiu, com um olhar que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. Ele sabia que o filho o respeitava, mas não se iludia ao pensar que Pedro o aceitava de volta completamente. Mesmo assim, os dois haviam construído um caminho em que, aos poucos, conversavam sobre as responsabilidades da fundação, as decisões sobre novos projetos e as histórias das pessoas que ajudavam. A cada reunião, evento e momento juntos, Pedro via em Paulo uma dedicação sincera e constante que, aos poucos, parecia ser uma forma de arrependimento genuíno, uma tentativa de reparar um pouco do passado. Eu sei que é difícil acreditar, Paulo disse, com a voz mais firme. Mas eu quero que você saiba que estou aqui. E, por mais tempo que leve, eu quero te mostrar que estou realmente tentando ser alguém em quem você possa confiar. Pedro olhou para ele e, pela primeira vez, esboçou um leve sorriso, como se quisesse dar ao pai uma chance. Não vai ser fácil, pai. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo a perdoar, mas, enquanto isso, a gente vai fazendo o que ela gostaria que a gente fizesse, não é? A cada passo que davam juntos pela fundação, eles iam criando uma base sólida. Havia confiança suficiente para que, mesmo sem conversas íntimas, os dois compartilhassem o respeito e a admiração silenciosa por Gabriela. Ambos sentiam que estavam honrando a memória dela ao estarem ali, lado a lado, mesmo que os sentimentos ainda fossem um emaranhado de emoções complexas e muitas vezes dolorosas. No final daquela visita ao túmulo, Paulo e Pedro saíram juntos, em silêncio. E, mesmo sem trocarem muitas palavras, ambos sabiam que tinham, naquele relacionamento, uma ponte segura onde construíam, aos poucos, um novo significado para o que é ser pai e filho.